Bem, é isso aí, galera. Cheguei aqui para falar com vocês sobre a lista de filmes que eu assisti no cinema. Eu não vou falar para vocês todos os filmes que eu assisti, porque seria uma lista muito maior do que já é, né? Foram no total de 25 filmes que eu consegui assistir esse ano no cinema. Então, eu fiz uma ordem dos filmes que eu menos gostei para os filmes que eu mais gostei esse ano. Vai assim, a galera talvez seja um pouco cansativo, mas eu espero que vocês consigam assistir até o final e que curtam muito esse programa que eu estou fazendo agora, tá? É o programa de final de ano, falando dos meus 25 filmes que eu mais gostei nesse ano. E que eu mais gostei não, que eu assisti esse ano. Vamos botar dessa forma. Vamos começar com o 25º lugar. Em 25º lugar nós temos ninguém mais que Rampage, Destruição Total. Por que esse filme está no último lugar? Bem, o filme fala sobre uma experiência genética onde animais eles se tornam monstros enormes, estilo Godzilla, estilo King Kong e tudo mais, né? Esses monstros eles se enfrentam e tal. É baseado mesmo em um videogame. E assim, a história, cara, ela não tem nada demais. Ela não enriquece nada, ela não tem nenhuma novidade. É bem clichêzão, tá? Só foi mais ou menos um filme para promover, eu vou botar dessa forma, para promover Dwayne Johnson. Nada mais, nada menos que isso. Dwayne Johnson é o personagem principal. Ele se autopromove no filme, né? É o cara que bate em todos os vilões. É mais ou menos igual o Jason Statham em Mega Tubarão, né? Que eu não assisti no cinema, assisti em filme, em casa. Mas é mais ou menos naquele estilo mesmo, né? Sinceramente, não tem nada a acrescentar, não tem nada a se dizer muito sobre esse filme. É um filme entretenimento, blockbuster basicão mesmo. Se você quiser assistir, boa sorte, tá? Eu não recomendo para ninguém assistir Rampage de Destruição Total. Mas tem quem goste. Boa sorte. No 24º lugar, seguindo para o 24º, temos A Freira. A Freira, ele teve um hype muito grande, né? A galera tava esperando um filmaço, aquele tipo de filme que assim, uau, vai ter um destaque do caramba. E sinceramente foi hype demais para filme de menos, para minha opinião. A Freira conta a história daquela freira que aparece nos filmes do James Wan, né? Eu não lembro o nome dos filmes agora, me esqueci, qualquer coisa eu coloco aqui embaixo, né? Que conta como que acontece, de onde surge essa freira, de onde ela veio. O problema todo é que o clima de terror que devia ter no filme é totalmente quebrado, despedaçado com o clima de meio comédia. É meio estranho falar assim, mas é mais ou menos nesse estilo mesmo. Ele se torna uma comédiazinha legalzinha, né, com algumas cenas de susto e pronto, não tem nada demais, nada assim, coisas tenebrosas e tal. Não, pelo contrário, teve filmes muito melhores esse ano, que eu vou falar deles mais pra frente. Já seguindo para o 23º lugar, nós temos O Predador. O Predador foi outro também que teve um hype muito grande, né? Porque a Sony fez uma campanha enorme em cima desse filme, falou desse filme durante a CCXP, fez uma campanha durante a CCXP, fez uma campanha durante o San Diego Comic Con, e o filme é fraco, sinceramente é fraco. Eu não sei se o filme tem uma adrenalina legal, tem um clima tenso legal, mas em determinados momentos esse lance, o que eu estou chamando de efeito Marvel dos filmes, né, que é você querer colocar piadinhas em meio aos filmes em determinado momento que não deveria existir as piadinhas, termina quebrando o clima de suspense de O Predador, tá? Eu achei chato isso.
Assim, tem referências aos filmes com Arnold Schwarzenegger, com Danny Glover e tal, mas termina cortando barato total do que deveria ser um filme fenomenal, fora de série, tá? Por isso, botei ele como 23º. Não tenho muito o que falar do filme, exatamente porque o filme, como eu falei, ele tem uma adrenalina legal, tem um suspense interessante, mas se quebra muito constantemente. Então, pena mesmo, poderia ser um filme muito melhor. Em 22º lugar, Robin Hood, A Origem. Robin Hood, A Origem fala sobre a origem de Robin de Locksley, né? Ele saindo das cruzadas, ele se tornando bandido, seu treinamento e tudo mais. O filme chega a ser interessante, tá? Ele tem uma coisa interessante, mas o que pra mim é um problema para esses filmes é que ele perde na questão de originalidade. Ele tenta, o ator, né, que tem filmes recentes, o Egerton, né, eu não vou lembrar o primeiro nome dele. Ele fez filmes recentes, Kingsman, ele faz Kingsman, e o filme chega a ser mais ou menos nesse estilo. O que me deixou chateado com esse filme é exatamente porque o filme, ele poderia ser muito melhor, poderia ser 10 mil vezes melhor, mas tem essa necessidade de buscar uma adrenalizada que você não vê. São filmes clássicos, são filmes de época. É a mesma coisa que Três Mosqueteiros, que teve balão, caramba, 4, totalmente desnecessário. Robin Hood segue pelo mesmo viés, tá? Então não é um filme lá que você vai, né, gostar, maravilhar, mas é um bom blockbuster, vale a pena, você assiste, se entretém, é legal, tá? Eu vou ficar por aqui, indo já para o 21º lugar, Sobrenatural, A Última Chave. Sobrenatural, A Última Chave poderia estar numa classificação um pouco melhor, tá? Poderia estar um pouco melhor, poderia estar um pouco mais acima, se não tivesse tido outros filmes melhores do que ele. Pelo seguinte, Sobrenatural, A Última Chave é um filme que segue a série Sobrenatural, né? Temos a personagem central ali, cria mais em cima da história dela. A menina que tem problemas e tal, perde a voz e tudo mais, é legal, tem um suspense muito bom. Assim, você fica preso ao filme o tempo inteiro. Tem uns sustos bem legais também, mas é mais continuidade. Então não tinha como eu botar ele num lugar melhor do que o 21º. Já em 20º lugar, eu fico com Venom. Venom tá indo muito bem, foi muito bem nos cinemas, tá indo muito bem, eu acho. Não sei se já saiu de cartaz ou não, né? O filme conta a história do Eddie Brock, né? Um repórter investigativo que termina se unindo ao simbionte Venom, né? A partir daí, os dois começam a tentar investigar, descobrir mais coisas. Qual o problema de Venom? Pra mim, né? A galera tá gostando muito. É exatamente o efeito Marvel. Muita piadinha fora de hora, corta o clímax de terror, corta o clímax de suspense. Poderia ser muito mais parecido com o Deadpool na questão de censura, mas se perde por causa disso. Deadpool ainda se mantém por conta disso, porque Deadpool é para ser esculachado, chacoalhado, besterol total, né? Mas com censura de 18 anos. Venom já perde isso, porque ele poderia ser um climão de terror do caramba, que nem mostram os trailers, mas se perde exatamente por determinados momentos que o filme, cara, não funciona, entendeu? Tem filmes que ficaram muito melhores do que Venom no quesito de super-heróis, personagens de quadrinhos, tá? Em 19º lugar, só colocando uma coisa, eu sei que não tem como eu fazer uma comparação de filmes de quadrinhos, filmes de ação, filmes de suspense, filmes de drama, mas eu estou tentando fazer aqui um apanhado do que eu assisti e do que eu gostei na ordem que eu gostei. Então não adianta você não pode ficar comparando Venom
com a forma da água ou com desejo de matar, não tem nada disso. Ou Operação Velório, tá, tudo bem, não tem, mas é na sequência do que eu assisti no cinema e do que eu gostei, tá? Vamos lá. Como eu falei, 19º lugar, ficamos com Halloween. Halloween é um retorno de Michael Myers à franquia Halloween de uma forma que eu vou dizer sensacional, muito bem realizada, muito bem feita. Por quê? Você esquece Halloween 2, Halloween 3, Halloween 4, Halloween 5, Halloween sei lá quantos, né? Esquece todos esses Halloween e se concentra em Halloween 1. Halloween 1 finalizou daquela forma, não vou falar, porque quem não assistiu, recomendo que assista, tá? E pulamos para Halloween, esse novo Halloween. Então é como se todo esse ano tivesse passado, todos esses anos tivesse passado e Michael Myers estivesse preso. Passou todo esse tempo e ele retorna para terminar o que ele começou, exatamente enfrentando a personagem principal de Halloween 1, né? Então você tem toda aquela vibe do filme de Halloween clássico, né? Tudo que acontece em torno de Michael Myers, toda a preparação da personagem central para pegar Michael Myers, tem toda a história da família dela, ela criou família, ela criou tudo, mas ela simplesmente ficou preocupada, concentrada no retorno de Myers. Como seria esse retorno de Myers para ela? Então ela termina se desvencilhando um pouco da família exatamente por isso. Nem a família não acredita muito nela exatamente também por isso. Então é um filme tenso, gore total, né? Bem ao estilo de Michael Myers mesmo. Então é um filme que vale muito a pena assistir. Esqueça tudo que você já viu, assista Halloween 1 para depois assistir esse Halloween. Vale muito a pena, eu tô falando sério, galera, vale muito a pena. E vamos pro 18º lugar com Círculo de Fogo, A Revolta. Círculo de Fogo, A Revolta não é exatamente uma continuação do primeiro Círculo de Fogo. Assim, você tem lá dois personagens centrais, né, dois personagens principais de Círculo de Fogo. Eles retornam à franquia, mas quase ninguém mais volta. São 3, eu acho, personagens centrais que apareceram em Círculo de Fogo primeiro, né, do Guillermo del Toro. Então, o restante todo não volta. Então, é a mesma história, monstros, mechas enfrentando monstros e tal, só que nós temos um novo personagem, novos personagens, né? Esse novo personagem, ele simplesmente é filho do coronel do primeiro filme, né? Então do almirante do primeiro filme, coronel, almirante do primeiro filme. Então ele tá totalmente, ele não quer participar da missão, ele não se vê mais participando disso, mas em determinado momento, quando ele é chamado, ele é convocado, ele participa e dá um show, né? A história em si é muito bem feita, muito bem resolvida, muito bem solucionada, tá? Mas eu não colocaria ele antes, porque tem filmes que eu considero que foram melhores do que Círculo de Fogo, A Revolta. É um filme bom, vale a pena assistir, tem um hype, uma vibe muito legal, mas vai ficar nessa classificação mesmo. Seguindo para o 17º lugar, temos Solo, uma história de Star Wars. Alguns considerariam Solo uma história de Star Wars, assim, lá para o 25º ou 24º, alguma coisa desse tipo, mas eu gostei. O filme conta exatamente a história do início de Han Solo, antes dele ser o Han Solo que todos nós amamos e idolatramos da saga de Guerra nas Estrelas, né? Ele aparece com um cara que tentou servir nas forças rebeldes e tal, né, do Império também, mas não conseguiu por conta de vários problemas dele. Então ele entra numa missão para deter outros pessoas ligadas ao Império, pessoas que vendem o Império. Se torna
um mercenário, um caçador de recompensas, de certa forma. É nesse momento que a gente vê como ele consegue Millennium Falcon, como ele conhece Lando Calrissian, né? Todo o processo de quem é Han Solo. Para mim, Solo, ele pode terminar tendo uma continuação. Eu não sei se a Disney vai pensar nisso, já que o filme foi mal pra caramba nas bilheterias, mas é um filme que eu acredito que daria uma boa continuação se fosse o caso da Disney querer fazer isso, mas eu acredito que não vai acontecer, porque, como eu falei, o filme foi muito mal nas bilheterias mesmo, né? Então, Solo, uma história de Star Wars, é um filme divertido, interessante, que você vê como ele conhece as pessoas com quem ele convive, né? Lando, Chewie, a Millennium Falcon, né? Então vale a pena por conta disso. Tá indo para 16º lugar, vamos com Jurassic World, Reino Ameaçado. Jurassic World, Reino Ameaçado é uma sequência real de Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Nesse filme agora, os personagens eles vêm para a Terra. Eles são leiloados, né? Durante o leilão é descoberto que eles fizeram uma nova experiência científica com o Blue, né? O Velociraptor, que todo mundo fica cativado. A primeira vez que eu vejo alguém se cativar por um Velociraptor, eu mesmo me cativei com o Blue. Então tem todo esse clima de tensão. Ele é bem tenso, ele tem umas piadinhas bem legais, bem colocadas, não é uma coisa fora de noção, fora de momento. Ele é bem colocado e é um filme que vale muito a pena assistir, exatamente porque é uma continuação muito boa. Eu torço que Jurassic World 3 seja uma continuação bem próxima do que está acontecendo, bem apocalíptico, porque, sinceramente, depois do final do filme você só pensa nisso, tá? Eu não vou ficar falando, assistam o filme, eu acredito que já está na net, já consegue locar, se ainda tiver locadoras, né? Recomendo que assistam Jurassic World, o Reino Ameaçado. Em 15º lugar, dando sequência, em 15º lugar, temos Tomb Raider, A Origem. Tomb Raider, A Origem conta a história de Lara Croft, a história inicial de Lara Croft. Eu coloquei ele em 15º lugar exatamente porque o filme, cara, é muito bom, tá? Ele é muito bom, ele tem uma história de origem muito interessante. A Alicia Vikander está excelente no filme, ela está muito bem, mas aí que tá, mesmo o começo, o filme tem do começo, meio e fim muito bem definido, tendo uma história sequencial muito legal, se perde em alguns momentos devido ao vilão do filme. Eu não me identifiquei, eu não gostei muito do vilão do filme. Já vi atores que fizeram vilões melhores do que ele, tá? O ator que faz o pai dela também, ele já fez Scarface em Justiceiro, também não se identificou muito com o personagem. Então o filme é bom por conta de Alicia Vikander fazendo Lara Croft, né? E ela se tornando a Tomb Raider. Tem todo um clímax para sequência, tá? Eu não sei se vai acontecer, porque o filme não foi tão bem nas bilheterias. Então, sinceramente, eu não sei se vai acontecer uma sequência. Mas Lara Croft, A Origem é um filme bom, é um bom blockbuster, que tem uma história legal, mas peca em alguns determinados momentos. Em 14º lugar, temos o remake Desejo de Matar. Desejo de Matar dessa vez vem com Bruce Willis sendo o personagem central do filme. Desejo de Matar, Death Wish, é um filme clássico, tá? Da década de 70, se eu não me engano, 70, que conta a história de um cara que a família toda morta, né? Eu acho que a filha dele termina sobrevivendo, mas fica presa numa cama, sendo mantida por máquinas. E ele tem esse desejo enorme de vingança dentro dele, que ele acredita que só vai sanar se ele matar todos os responsáveis pela morte
da família dele. Então ele parte numa jornada de matanças, né? Bruce Willis está muito bem no papel, ele se sai muito bem, né? Eu ainda prefiro o clássico do que esse novo, mas ele está muito bem no papel. Eu pensei que o filme ia ser chato, moroso, monótono, mas é Bruce Willis, cara. Então ele sabe se sair bem fazendo personagens de ação, né? Personagens com drama. Ele não tem muita expressão facial, é sempre a mesma coisa, né? Mas a gente curte ele, eu curto ele muito Die Hard, né? Que é uma sequência de filmes muito boas, que eu gosto muito. Então, pra mim, eu gostei muito dele em Desejo de Matar. Não sei se vai ter sequência, não sei se teve uma bilheteria para isso, nem procurei saber, na verdade, se teve bilheteria para isso, eu acredito que não. Mas recomendo que assista. Eu considerei ele um filme muito bom, tá? Tanto é que botei ele em 14º lugar. Vale muito a pena assistir. Recomendo que assistam Desejo de Matar com Bruce Willis. Dando sequência, 13º lugar, né? É Deadpool 2. Deadpool 2 é uma sequência do primeiro filme, fácil, aonde temos Cable aparecendo. Cable aparece porque ele tem que deter um mutante que vive na mansão dos X-Men, que esse mutante pode ser responsável pela destruição do mundo. Com isso, Deadpool cria um grupo que vai ajudar Cable a desvendar esse caso. Só lógico, no começo eles têm uns problemas, Deadpool termina enfrentando Cable constantemente, né? Ele e o grupo dele, os X-Force, eu sei, é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, porque esse negócio tem até importância em outro filme também. Mas ele forma o grupo e enfrenta Cable em determinado momento, mas chega no final, os dois se unem, porque um outro grupo está querendo pegar esse menino e mantê-lo vivo, né? Então vale muito a pena o filme. É um filme engraçado pra caramba, censura 18 anos, parece que Era Uma Vez Deadpool. Vai ter a mesma coisa desse filme, só que com um pouco mais ameno para 12 anos em diante, né? 12 anos para baixo, mas com algumas coisas incluídas até, diferente de Deadpool 2. Então, se entrou em cartaz, se vai entrar, recomendo que assistam, porque com certeza deve valer a pena. Seguindo para 12º lugar, Operação Overlord. Operação Overlord é um filme do J.J. Abrams que surpreende, sério, é surpreendente. O filme conta um grupo criado durante a Segunda Guerra para quebrar uma torre de comunicações dos nazistas. Então, durante a Operação Dia D. Então, eles embarcam pela Normandia, seguem em frente. Eles têm que derrubar essa torre. Só que quando eles vão derrubar essa torre de comunicação, eles descobrem outra coisa. Uma coisa incrível e surpreendente, que vai gerar todo o lance do filme, todo o enredo do filme. Operação Overlord lembra muito aqueles filmes de terror gore da década de 80, 70, 80, aonde tinha muito sangue, muito tripas surgindo e tudo mais. É fantástico como filme de terror, né? Ele supera todos os outros filmes de terror que fizeram esse ano. Sinceramente, Operação Overlord é demais. Ele é muito bem feito, ele é muito bem realizado. Parabéns J.J. Abrams por realizar um filme que não teve aquela hype toda, né? Não teve uma divulgação muito grande, mas o filme é bom pra caramba. Ele é muito bom, vale muito a pena assistir a Operação Overlord. Se você não conseguiu ainda, espera surgir ou tenta ver se encontra para alocar online, assistam Operação Overlord, vale a pena. J.J. Abrams mostrando que é um excelente diretor, como sempre. Na 11ª colocação temos
Missão Impossível Efeito Fallout. Missão Impossível Efeito Fallout é continuação do Missão Impossível anterior, né? Reino Fantasma, se eu não me engano, Reino dos Assassinos, eu não tenho certeza mais. Assim, gente, o filme você viaja no filme, você não percebe o tempo passar durante toda Missão Impossível Efeito Fallout. Você tem ali o Henry Cavill de bigode, que foi o maior problema de Liga da Justiça, foi exatamente esse bigode dele, mas você tem ele ali, ele é um agente, né, que ajuda o personagem de Tom Cruise dessa vez. As cenas que Tom Cruise faz no filme, que ele geralmente faz sem dublê, que ele chegou a sofrer um acidente muito sério, teve que parar as filmagens durante o tempo, exatamente por causa desse acidente dele. Cara, o filme é fantástico. Eu só não coloquei ele numa classificação um pouco melhor, porque, sério, tem outros filmes que eu gostei mais. Mas Missão Impossível Efeito Fallout é muito bom. Se já saiu na net, se já saiu em TV a cabo e tudo mais, assistam, não percam tempo, coloquem online, façam o que for preciso, mas assistam Missão Impossível Efeito Fallout, vale muito a pena. As cenas de luta são muito bem feitas, as cenas de Tom Cruise sem dublê são muito fodas, então não tenho nem o que falar mais do filme, né? Vale muito a pena, assistam Missão Impossível Efeito Fallout. Indo para os 10 primeiros, entrando já nos 10 primeiros lugares, vamos com o 10º lugar, Homem-Formiga e a Vespa. Por que Homem-Formiga e a Vespa está numa classificação melhor do que Deadpool, do que outros filmes? Eu gostei. Diferente de Homem-Formiga, Homem-Formiga e a Vespa é um filme que eu gostei muito. Tem uma história muito intrigante, que envolve várias questões de vários personagens. Tem surgimento de personagens que não apareceram no primeiro filme, que é esse aqui. Então, assim, apareceram rapidamente, mas, né, segue a questão do que aconteceu no primeiro filme para entrar nesse novo filme. Então, vale a pena por isso. Homem-Formiga Vespa, né, dá sequência à história, de certa forma, principalmente de Capitão América, Guerra Civil, onde o Homem-Formiga termina sendo preso e tal, ele foge, ele escapa e termina se envolvendo numa outra questão de uma nova personagem que surge. Então você tem todo um clima por trás disso tudo. O personagem, ele é um personagem engraçado, ele é um personagem tal, mas tem uma questão muito mais, assim, como é que eu vou dizer, de questões pessoais, né, de pessoas que buscam sanar certos problemas, que você vê o filme todo com isso, né? O romance no momento certo, as piadas são no momento certo, tudo acontece no momento certo, é muito legal, muito bem feito. Gostei muito de Homem-Formiga e a Vespa. Eu sei que não teve uma bilheteria muito boa, as pessoas criticaram muito, mas eu gostei, diferente do primeiro, que todo mundo gostou e eu não gostei. Esse eu gostei, né? É uma questão de gosto, tá? Seguindo para o 9º lugar, A Forma da Água. Eu sei que o filme é do ano passado, mas ele foi lançado em janeiro desse ano aqui no Brasil. O filme é ótimo, tá? Conta a história de uma menina surda e muda, que não fala e não ouve, que ela trabalha num laboratório, aonde descobre que esse laboratório cuida de um monstro, do monstro do mar. Lembra um pouco o Monstro da Lagoa Negra, né, com um personagem de Hellboy, o que vive na água, e é uma história linda, tem um clima denso de suspense, de terror, mas ao mesmo tempo tem uma história de amor que vai sendo construída na medida do tempo, exatamente por conta dessa menina que não fala e não ouve. Então é fantástico, o final é deslumbrante. Recomendo que quem não assistiu ainda A Forma da Água assista, que
que vale muito a pena, tá? Eu coloquei no lugar porque teve outros filmes que eu gostei mais do que ele, mas eu acredito que muitos vão gostar, ok? Em oitavo lugar, temos Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald continua de onde parou Animais Fantásticos, de onde eles vivem. Então temos Grindelwald preso e ele consegue escapar com a ajuda de seguidores dele. Quando ele consegue escapar, a personagem que tem um romance com o Scamander, ela faz parte dos Aurores e vai atrás de Grindelwald. Com isso, Newt Scamander também decide ele mesmo ir atrás dela na França, em Paris. Daí por diante começa a saga de Os Crimes de Grindelwald. Tem uma história muito legal, alguns não gostaram exatamente, porque, só por isso, eu também concordo. O Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, poderia ter um outro nome. Eu acho que Animais Fantásticos é somente porque questão de sequência. Mas eu gostei do filme exatamente porque quem escreve a história e o roteiro é ninguém menos do que J.K. Rowling. Então, ninguém melhor para conhecer o próprio universo do que ela mesma. Se você acha que ela não fez um bom trabalho, o problema é seu. A mulher criou esse universo, ela conhece esse universo, ela sabe o que fazer com esse universo. Eu só acho que o título Animais Fantásticos não precisava existir. Tá? Animais Fantásticos eles vivem foi outro filme, Os Crimes de Grindelwald é outro filme. Tem o lance do romance entre Dumbledore e Grindelwald bem sutilmente no filme. Eu achei isso muito legal, porque não mostra nada jogado em cima, então fica uma coisa bem suave, bem interessante. Newt Scamander está mais fantástico do que no primeiro filme. Tá? O ator Redmayne, ele entrou no personagem de Ed Redmayne, entrou no personagem de tal forma que ele está muito melhor do que no primeiro filme. Então vale a pena assistir. Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald. Se tiver no NetNow, assista. Se você tiver como assistir online, assista. Eu recomendo que assistam mesmo esse filme. Em sétimo lugar, eu coloco para vocês O Doutrinador. O Doutrinador é baseado num personagem brasileiro, é um vigilante brasileiro que mata nada mais, nada menos do que pessoas corruptas. Seja político, seja empresário, não importa. Ele está lá com o rifle dele, matando, assassinando, fazendo justiça que a gente deseja. O Doutrinador baseia no personagem do universo Guará. Tá? Ele foi criado, eu vou botar o nome do criador aqui embaixo, porque eu não vou conseguir lembrar agora o nome. Na história do filme, ele tem um pouco diferente do que é dos quadrinhos, tá? Mas vale a pena também. No filme, ele é um policial de uma força especial que tem a filha, tem uma doença muito séria, que ela morre devido à falta de condições dos hospitais. Ele participa de uma operação estilo Operação Lava Jato, onde ele prende presos políticos, e quando a filha dele morre e o político que ele havia prendido é solto, ele decide fazer justiça com as próprias mãos, e daí ele parte numa jornada de justiça. Assim, ele é 10 mil vezes melhor do que Desejo de Matar, pra mim, tá? Não é só por ele ser brasileiro, ele tem todo um clima muito legal. A cidade é fictícia, não é São Paulo, não é Rio de Janeiro, não é Paraná, não é nada disso. É uma cidade fictícia do Brasil, onde tudo acontece, onde tudo desenrola. O Doutrinador já saiu dos cinemas, eu não sei se já está online, né, no Now, ou se já está online, mas assistam. O Doutrinador é muito bom e é o primeiro filme do Universo Guará. Em breve ele vai ter uma série que vai estar passando no Space, que vai ser o filme com mais incrementos. Então, se você não assistiu o filme, assista a série também. É muito bom. O Doutrinador, excelente, vale muito a pena. É a primeira vez que a gente vê um personagem de quadrinhos brasileiros
sendo representado dessa forma no cinema, né? Teve outros personagens de quadrinhos que já teve filmes, mas dessa forma não mesmo, né? Foi um drama que foi feito há um tempo atrás, mas igual o Doutrinador, não. Então recomendo que assistam. Seguindo, em sexto lugar, porque infelizmente teve outros melhores do que eles, Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita é a primeira parte de uma sequência de filmes dos Vingadores, né? É o terceiro filme dos Vingadores, onde eles enfrentam nada mais nada menos que Thanos. Só que Vingadores não é só Vingadores, Vingadores, Pantera Negra, também, não, é o quarto filme, foi mal, galera, é o quarto filme de Vingadores. Também tem Guardiões da Galáxia, temos Doutor Estranho, temos Homem-Aranha, então é tudo um apanhado só, né? Eles todos para enfrentar Thanos. Como a coisa acontece? Uma horda de soldados de Thanos, os asseclas de Thanos, vem até a praia de uma das pedras, né? De duas das pedras, e termina percebendo nisso que os Vingadores eles têm que se dividir. Eles têm que ir uma parte para o espaço e uma parte ficar na Terra para enfrentar Thanos e a sua horda. Então, é assim, um filme muito bom, muito bem feito. Eu não vou dizer que não foi muito bem feito. Os irmãos russos estão de parabéns. Eu pensei que eles não iam conseguir fazer esse filme desse jeito, porque, sinceramente, apesar de gostar de Capitão América Guerra Civil, ele me decepcionou um pouco, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Eu esperava muito mais do filme, não foi essa coisa toda. Guerra Civil foi um pouco decepcionante. Assim, teve uma história legal. Eu gosto muito do Zemo no filme, mas apesar de as pessoas não gostarem, eu gostei. Mas eu acredito que Vingadores foi muito melhor, tá? Mas por ser um filme que tem, como é que eu vou dizer, uma sequência, teve muitos efeitos que, né? O filme é bom. O filme é bom, vale a pena, gostei. Tá, não fica muito no efeito Marvel, que eu chamo, o efeito Marvel, né? Piadinhas fora de hora, fora do contexto, não fica. Ele é muito bem esquematizado, os irmãos russos estão de parabéns com isso. Eles sabem realizar filme desde o Soldado Invernal. Eles estão mostrando isso, que eles sabem realizar bons filmes. Então, vale a pena assistir Vingadores, e eu tenho certeza que em breve, quando nós formos assistir Vingadores Ultimato, vai valer a pena também, né? Lá fora, conhecido como Endgame. Então, Vingadores Guerra Infinita fica no sexto lugar. Entrando nos 5 primeiros lugares, né? Alguns vão tomar um susto porque eu falei que esse filme, pra mim, era um dos melhores e tudo mais e tal, papapá, mas ele ficou em quinto lugar quando eu botei na classificação geral de todos os filmes que eu assisti esse ano. Aquaman fica em quinto lugar pra mim pelo seguinte: é aquele lance que eu já falei, eu não estou fazendo comparação de nada disso, eu faço mais assim, o que eu achei desse roteiro, o que eu achei da forma como ele foi feito, né, e tal. Aquaman fica em quinto lugar pelo seguinte: Aquaman conta a história de Arthur Curry desde o seu começo, desde o seu princípio, até ele se tornar o rei de Atlântida, tá? Enfrentando o irmão dele, enfrentando a Raia Negra, conhecendo Mera, começando o romance com Mera, né? A relação dele com o pai dele. O filme tem todo um conjunto de obra muito legal. Tem cenas de ação que lembram muito Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, principalmente, que tem aquela cena maravilhosa. Já falaram pra mim que não tem como comparar, mas lembra em determinados momentos Guerra dos Tronos. As batalhas de Guerra dos Tronos foi até melhor em cena de batalha do que a batalha de Guerra dos Tronos até o momento, né? Porque Guerra dos Tronos ainda não acabou, então quem sabe vem aí uma batalha mais grande, né? Mas é um filme que ele tem umas quebradas muito
Disto antes, eu não gostei por conta dessas quebradas. O filme é ótimo, ele tem uma história fantástica, ele tem uma história muito bem feita. É a jornada do herói, do momento que ele descobre quem ele do seu treinamento com um mentor, ele indo atrás do que ele tem que buscar, tá? Então é toda essa jornada do herói que vale muito a pena por conta disso. Mas o problema são as piadinhas fora de hora, o que eu chamo de efeito Marvel. Tá, a galera já deve estar puta da vida comigo falando de efeito Marvel. Mas é exatamente isso. Essas quebradinhas, o romance, o beijo, apesar de todo mundo falar, mas o beijo foi bonito. Mas foi num momento estranho, cara. Poderia ter sido, sei lá, em outro momento. Daquilo não era momento para aquele beijo, sinceramente. Por mais lindo que seja. Tá, foi um momento estranho para mim. Eu achei muito estranho. Mas quem gosta, assista e curte. Aquaman fica em quinto lugar exatamente por conta disso. Em quarto lugar, para mim em quarto lugar, esse daqui tá porque ele foi fantástico. Steven Spielberg nos entrega Jogador número 1, baseado num romance com o mesmo nome. Jogador número 1 conta uma história do futuro, onde um rapaz ele participa de um jogo que ele tem que descobrir o grande cálice sagrado do filme, né, para se tornar o dono desse universo. Então, todo filme é um filme nerd por ser nerd. Você tem tudo ali que um nerd ama. Você tem o DeLorean, você tem King Kong, você tem tudo. Você tem RPG, você tem tudo. Tudo de bom, tudo de melhor, baseado em games. Então você viaja em todo o enredo do filme, você embarca bem direitinho em todo o filme, vale muito a pena. Recomendo que assista o Jogador número 1 de qualquer forma, porque Jogador número 1 é o filme dos filmes. Sério, ele só não tá mais acima porque o que vem por aí tá bem melhor do que ele, mas Jogador número 1 é fantástico, é maravilhoso. Spielberg, você continua sendo o maior de todos os gênios do cinema para mim, né? Então continue assim, porque você nos maravilha sempre com os filmes que você faz, tá? Em terceiro lugar, que eu assisti bem recente, tá bem fresquinho, né? Entrei nos meus 3 primeiros, está Bumblebee. Por quê? Bumblebee, apesar de ser um filme dos Transformers, apesar de Michael Bay estar envolvido na produção executiva, não é um filme dele. Então, você vê um personagem mais franco, vou botar dessa forma. Bumblebee, né, conta a história do Fusquinha. Quem era criança na década de 80 e tal, quem assistiu sabe do que eu estou falando. O Fusquinha amarelo, que é ordenado pelo Optimus Prime a vir para a Terra para proteger a Terra exatamente da invasão Decepticon. Então, quando ele chega à Terra, ele termina enfrentando o Decepticon, que causa perda de memória nele e tira o modulador de voz dele. Com isso, ele tem que redescobrir quem ele é e, ao mesmo tempo, enfrentar um exército de humanos unidos a Decepticons. Para isso, ele conta com a ajuda de Charlie, vivida pela maravilhosa Hailee Steinfeld. Essa menina, eu conheci ela pela primeira vez no filme... Ai, gente, eu não vou lembrar o nome, qualquer coisa eu coloco aqui. Ela é excelente, ela tá ótima no personagem dela. Então, cria uma amizade entre eles dois. Ela tem uma perda muito grande, então o que cria o maior afeto dela pro Bumblebee. Não é nada esperado, nada do que acontece você vai esperar. Então não imagine um filme clichê. Não. Pode ter alguns clichês? Pode. Mas esse filme é surpreendente. Então Bumblebee é o melhor filme da série Transformers até hoje. Está em terceiro lugar exatamente porque ele surpreende. Ele é uma coisa incrivelmente surpreendente. Recomendo que assistam Bumblebee. Está nos cinemas ainda. Deve ficar em cartaz até janeiro, né? Até ano que vem, como se estivesse muito longe, né? Assistam, vão no cinema e assistam Bumblebee. Não importa, no cinema que você vá e assista.
vale muito a pena, é um filme muito bom, muito bem escrito, muito bem dirigido, que todos vão gostar, eu tenho quase certeza disso. Indo para o segundo lugar, né? Pantera Negra. Eu falei que ia voltar com isso. Pantera Negra. Pantera Negra conta a história de T'Challa e o reino de Wakanda, né? T'Challa é o rei de Wakanda, ele se tornou rei de Wakanda e constantemente ele é desafiado pelo seu trono, né? Outras pessoas desejando o trono de T'Challa. Quando aparece Killmonger, que é um parente distante de T'Challa, então ele é herdeiro do trono e decide enfrentá-lo. Daí começa todo o enredo da história, todo o viés da história. A história tem uma pegada política muito interessante, né? Ela é toda voltada para esse viés político, identidade racial, identidade de gênero, de raças. Então vale muito a pena por isso. Recomendo que quem goste desse tipo de filme assista. Não é somente um filme de super-herói, tá? Ele não é um filme somente de super-herói. Ele é um filme que traz muito mais do que isso. Alguns andaram questionando exatamente os efeitos especiais do filme. Tá, eu não me prendo muito nos efeitos especiais, eu me prendo mais na história do filme. Se a história do filme me agrada, como Pantera Negra me agradou, é isso que vai se destacar. E a história do filme é muito legal exatamente por isso, né? Ela é diferente de todos os filmes que eu já vi de super-heróis. Ela tem ficção científica, ela tem efeitos especiais, ela tem muita coisa bem feita, ela tem muita história bem feita, então vale a pena por isso. A trilha sonora é linda, do começo ao fim é muito boa, então vale a pena, foi muito bem realizado, por isso está em segundo lugar. Indo para o primeiro lugar, para mim, um dos melhores filmes, o melhor filme do ano. Antes disso, eu vou botar aqui um adendo, tá? Sobre dois filmes que eu assisti fora do circuito de cinema, que foi Um Lugar Silencioso e Bird Box. Por que botar os dois filmes paralelos? Um Lugar Silencioso fala sobre as pessoas não poderem falar, né? É uma invasão onde as pessoas não podem falar, porque se falar qualquer tipo de som pode despertar um alienígena que vai matar as pessoas. Em Bird Box temos o não ver. As pessoas não podem olhar para determinada alienígena, né? Eu acho que deve ser alienígena, um ser maléfico. Não aparece esse ser por conta que se você olhar, ou você enlouquece ou você se mata. Das duas, uma. O Lugar Silencioso é um filme tenso. Emily Blunt tem uma cena fantástica, que é uma cena que eu não vou falar aqui, mas, cara, sério, eu senti o que ela sentiu e ela não falou nada. Em nenhum momento ela deu um grito, ela soou uma palavra. Emily Blunt é uma atriz fantástica, fora de série. E falo de Bird Box porque recentemente saiu na Variety a diretora, roteirista do filme, falando sobre o filme, que ela mudou o final exatamente porque ela não queria que o final fosse igual ao do livro. Pô, fala sério. Só porque ela queria amenizar, porque ela gosta de coisas positivas, bonitinhas. Ah, cara, fala sério. Se você tem um enredo fantástico, você tem um filme bonito do começo ao fim, tá parecendo mais Rambo. Rambo foi assim, mudaram o final do filme porque queria uma coisa positiva, uma coisa legal. Tá, ele foi preso. Muito positivo, veio ele se matar. Cara, faz o filme do jeito que tem que ser, não tenta inventar a moda, não. Bird Box poderia ter sido muito melhor, então, é isso que eu estou dizendo? É um filme de suspense que deveria terminar com suspense, mas não termina com suspense? Qual é? Sério. Não gostei disso, Bird Box terminou caindo no meu conceito, estava muito bem, eu gostei do filme, sério mesmo, diferente de outras pessoas que falaram que não gostaram, eu gostei de Bird Box, mas depois de saber disso, já era, acabou, Bird Box já era. Fico mais com Um Lugar Silencioso, que é fora de série. Emily Blunt tem uma cena fantástica, todo o filme é muito bem feito, só com linguagem de sinais, deslumbrante, sensacional, fantástico. Eu não assisti no cinema, por isso que ele não entrou na minha lista, mas eu tinha que fazer esse adendo. Então,
Primeiro lugar, primeiríssimo lugar, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody conta a história de Freddie Mercury no momento que ele conhece May e Taylor. E quando eles três criam o Queen. Como o Freddie Mercury não toca nenhuma guitarra, não toca nenhum baixo, essas coisas todas, então eles precisavam de um quarto membro. Daí surge Dick. Daí está formado o Queen. A história toda se desenrola exatamente em Freddie Mercury, sua escolha de sexualidade, né, o romance dele com uma mulher que ele amava até demais, era a única pessoa que ele mais amava, né, a mudança de nome, porque que ele muda o nome dele, ele é zoroastrista, né, a família dele toda é zoroástrica, ele muda o nome dele para Freddie Mercury, não tem nada a ver com o nome real dele, tem toda a trajetória de Freddie Mercury, todos os problemas dele com drogas, os romances deles com outros homens, a descoberta do HIV, tá? E o momento máximo, que é a criação das músicas que hoje em dia todos amam, que todos adoram, né? Até o momento máximo, que é o Live Aid. Em Live Aid, infelizmente não é mostrado Rock in Rio, mas é mostrado o show que eles fizeram em São Paulo, né? Na década de 70, então o Rock in Rio ficou de fora, mas São Paulo foi mostrada. Então você tem tudo isso, toda essa história por trás de Freddie Mercury. May participou de todos os momentos do filme, né? Brian May foi consultor oficial do filme do começo ao fim, tá? Rami Malek como Freddie Mercury tá fenomenal. Sinceramente, eu posso falar besteira aqui, mas eu vou achar que vai ser uma injustiça a academia não indicá-lo ao Oscar. Ele já está indicado para melhor ator de filme musical, ou melhor ator de drama para o Globo de Ouro. Então é um filme que, cara, você se encanta, é tudo bem discreto, é tudo bem minucioso, não tem nada escrachado. Então as pessoas que acham que é ridículo, que questionam o lance da sexualidade de Freddie Mercury e tudo mais, sério, o filme não é sobre isso. O filme é sobre o Queen, praticamente. Eu falo pra todo mundo, pra mim o filme é sobre o Queen, o filme não é só sobre o Fred. Tem a história de Fred, ele é o protagonista, sim, mas a história é sobre a banda, né? A criação das músicas, como o Taylor criou, como o May criou, como o Deacon criou música, como o Fred criou a maioria das músicas, né? O momento em que eles não vão mais definir que cada um é o compositor, o grupo é o compositor, né? O grupo compõe as músicas. Então é lindo, é maravilhoso, vale muito a pena. Recomendo quem gosta de filmes dramáticos, bem feitos, bem realizados, assistam Bohemian Rhapsody. É maravilhoso, eu não poderia deixar ele fora do primeiro lugar, tá? Ele sério, velho, ele entrou pra minha lista, que eu tenho eu tinha um top 4, ele entrou pro meu top 5 agora, que são filmes que eu gosto, que eu me identifico, e Bohemian simplesmente entrou. Eu me identifico muito, gostei muito do filme, não me identifico, mas eu gostei muito do filme, tá? Eu sou fã, quer dizer, sou fã não, eu gosto muito do Queen, sempre gostei das músicas do Queen. Cheguei a participar de uma gincana fazendo How Can I Go On, onde Fred canta ao lado de Montserrat Caballé. Foi um dos momentos para mim maravilhosos, né? Eu gostei muito, até hoje eu gosto muito do Queen, então por isso fico em primeiro lugar. Eu vou dar uma menção honrosa também de outro filme que eu não assisti no cinema, mas assisti, né, pelo Now, que foi Papillon. Papillon conta a história de Henri Papillon, né? O sobrenome dele agora eu não vou lembrar, qualquer coisa eu coloco aqui.
Papillon, ele era um ladrão que é acusado injustamente de assassinato e vai parar em uma das piores prisões francesas. Nessa prisão ele tenta fugir de qualquer forma. Ele consegue fugir, né? Ele foge várias vezes, até ele é um dos maiores mestres de fugas, até, né? E lá ele conhece um cara que foi preso por questões de sonegação, roubo de dinheiro, um negócio desse assim também. Então o filme em si é muito interessante, muito bom, tá? Assim, eu prefiro mais o clássico, ele faz parte do meu top 5, né? Por sinal, é o primeiro lugar do meu top 5. Mas esse filme vale muito a pena, recomendo que procurem, tá no Now. Rami Malek tá nesse filme, ele é um dos atores do filme também. Então eu digo, Rami Malek esse ano ele realizou 2 filmes muito bons pra mim, tá? 2 filmes fantásticos. E Bohemian Rhapsody é o melhor de todos, recomendo que assistam. Galera, eu sei que esse vídeo ficou grande, eu sei que ficou comprido, mas é o último vídeo do ano pra mim. Eu só devo voltar lá pra maio, se eu não me engano, abril ou maio, pra começar a falar sobre o aniversário do Batman, 80 anos do Batman, ano que vem, tá? Vamos comemorar todos juntos esse aniversário fantástico do Homem-Morcego. Eu vou nessa, agradeço a todos que assistiram até o final, que acompanharam os meus vídeos, mesmo os fora de ordem, ok? E desejo a todos um excelente 2019 e vamos nessa, vamos em frente. Até mais, galera, fui!